Seja muito bem-vinda ou bem-vindo à nossa primeira aula assíncrona, em que vamos falar sobre introdução à psicologia. A psicologia está sempre ao nosso redor. Seja no esquecimento e na lembrança, você possivelmente já parou para pensar por que eu lembro alguma coisa, ou por que eu esqueço alguma coisa. Seja no sono ou na falta dele, ou nos nossos sonhos, ou por que eu não consigo dormir, por que os pensamentos ficam vindo na minha cabeça, ou porque alguém que eu conheço dorme muito rápido, deita e dorme que é uma beleza, né? Por que eu lembro ou que eu não lembro de determinados sonhos, porque algumas noites eu lembro, parece que eu sonhei várias vezes, já em outras noites parece que eu não sonhei nada. Ou então, porque eu gosto muito fácil de alguém, né, e desgosto muito fácil de alguém, porque às vezes eu fico triste, eu choro porque eu fico triste, ou eu fico triste porque eu choro. Ou então a gente pensar na normalidade, né, o que seria o normal, né, anteriormente, e a pandemia, porque algumas pessoas se comportam de maneiras diferentes nesse período. Então a gente pode identificar que a psicologia ela existe em vários momentos da nossa vida. Pensando nisso, George Kelly, lá em 1955, colocou que somos todos psicólogos de poltrona. O que é que ele quis dizer com isso? Que a gente avalia tudo à nossa volta, que a gente procura compreender o que é que motiva as pessoas, por que elas fazem ou deixam de fazer determinadas coisas. A gente utiliza muitas vezes no senso comum o termo psicologia ou termos derivados dele com diferentes sentidos. Vou dar um exemplo. Eu usei a psicologia para convencer o meu chefe a me dar um aumento. Você já ouviu possivelmente o uso do termo psicologia nesse sentido. Talvez não como esse exemplo, mas nesse sentido. O que a pessoa quis dizer nesse caso é que ele usou o seu poder de persuasão para conseguir aumento. E a psicologia estuda o poder de persuasão, que é o poder de convencimento, de argumentação. Na psicologia a gente tem diferentes técnicas de persuasão. Isso não significa que é a psicologia, e sim algo da psicologia, ou algo que é estudado pela psicologia. Outro exemplo bem comum, que eu brinco que todo estudante de psicologia já está cansado de ouvir, é que meu melhor amigo ou minha melhor amiga é o meu psicólogo. É muito importante a gente ter amigo, é muito importante a gente poder desabafar com pessoas em que a gente conhece e confia, mas é um trabalho bem diferente do psicólogo. Seu amigo ou sua amiga possivelmente vão interpretar o que está passando com você a partir da história de vida deles. Por exemplo, se você tem algum problema com um crush ou com a crush, então você vai conversar com seu amigo ou sua amiga, possivelmente ele vai dizer o que você vai fazer, né, com base na história de vida. O psicólogo ou a psicóloga não vão fazer desse jeito. A ideia é que a psicologia ela tem uma série de técnicas, de ferramentas e de embasamento teórico, diferentes perspectivas teóricas, para identificar, para interpretar o que você está falando. Não julgar, mas interpretar o que você está falando. E pensar em diferentes formas de intervenção, de te auxiliar nesse processo. Então, o psicólogo ele vai usar da ciência para te fazer entender melhor esse contexto em que você está inserido. Você já ouviu o termo psicologia e possivelmente já usou no seu dia a dia. Mas você sabe o que é a psicologia? Se a gente for pensar em psicologia, a gente pode dividir em psico e logia. Psico vem de psique. Psique significa mente. Logia é o estudo. Então a gente pode dizer que a psicologia é o estudo da mente? Se a gente tivesse até a década de 1920, a gente podia dizer isso. Porque até 1920, a psicologia ela era vista como apenas a ciência da mente. Só que como a gente vai discutir, existem diferentes abordagens teóricas na psicologia, inclusive abordagens que não entendem a mente como um objeto de investigação. Então a gente não pode chamar a psicologia de ciência da mente mais. A gente vai entender a psicologia de uma outra forma. Uma definição bem utilizada, mas que não é consensual, é importante dizer isso, foi dada por Gazzaniga e Heatherton lá em 2010. Como é que eles definiram? Estudo da mente, do cérebro e do comportamento. É importante a gente colocar novamente que, pelas diferentes abordagens teóricas que são propostas pela psicologia, a gente pode investigar esses 3 pontos numa mesma linha teórica ou investigar um ou 2 desses pontos. Então, para a gente entender o que é a psicologia, a gente precisa destrinchar um pouco esses 3 elementos que a gente viu na definição.
Primeiro, mente. Quando a gente fala em mente, a gente está falando de atividade mental, ou seja, os processos mentais, sejam conscientes ou inconscientes. Quando a gente fala inconsciente, possivelmente você associa a Freud, a psicanálise, mas é importante destacar que não só essa perspectiva teórica da psicologia investiga a mente, né? Investiga o inconsciente. Por exemplo, a psicologia cognitiva, a psicologia social cognitiva, elas vão investigar tanto aspectos conscientes quanto aspectos inconscientes. Além da mente, a gente tem também a noção do cérebro, na definição que a gente investigou até aqui. O cérebro seria, então, esse órgão que produz essa atividade mental. Determinadas áreas da psicologia vão investigar, por exemplo, determinadas ativações de áreas cerebrais a partir de seu comportamento. Né? Se você está feliz, que área do cérebro vai ativar? Se você, né, lembra alguma coisa, que área do cérebro vai ser ativada? E por último, mas não menos importante, a noção de comportamento. Existem diferentes definições para comportamento na psicologia, mas uma das mais utilizadas é que comportamento seria essa ação ou uma resposta que a gente consegue observar. Então, quando a gente fala, né, da psicologia, do que é a psicologia, a gente pode pensar no que é que ela abrange. Por exemplo, Feldman, lá em 2015, colocou que a psicologia abrange, dentre outros elementos, o que as pessoas fazem, seus pensamentos, emoções, como elas percebem o mundo, que são as suas percepções, o seu raciocínio, as suas lembranças e as atividades biológicas que mantêm o funcionamento corporal. Então, a gente tem diferentes elementos quando a gente estuda a psicologia. Pelo que a gente viu até aqui, a psicologia, ela é uma ciência. Então, a gente precisa entender o que é ciência. Para ficar mais fácil para a gente entender esse processo, a gente costuma explicar apresentando, de um lado, as noções de ciência e do outro, as noções de senso comum. Quando a gente fala em ciência, a gente está falando de quê? De conhecimentos, né, o conjunto de conhecimentos precisos, metodicamente ordenados com relação a um determinado domínio do saber. O que isso significa? Que para fazer ciência, a gente precisa seguir determinados métodos, seguir determinadas técnicas. É o que a gente chama de método científico. E o que é o senso comum? Também são conhecimentos, mas baseados na experiência cotidiana acumulada de gerações. E ele independe de comprovação científica, mas acaba influenciando o nosso comportamento. Como assim? Por exemplo, a sua avó, o seu avô conhecem um chá específico para alguma coisa. Você tá com dor de cabeça, dor de barriga, o que for. Conhece um chá lá específico, né? Mas será que existe comprovação científica para isso? Para o senso comum não precisa. Não significa que o chazinho não funcione. Pode ser que ele ainda não foi testado pela ciência. E a ciência utiliza muitas vezes do conhecimento do senso comum para utilizar o método científico para ver se há comprovação da eficácia, se isso funciona ou não. Então, nesse primeiro momento, ficou claro para você a diferença entre ciência e senso comum? Quando a gente fala em ciência, eu falei do método científico, a gente fala de alguns elementos básicos que envolvem a ciência. Como assim? Primeira coisa, para ser ciência, a gente precisa de um objeto específico de investigação. A gente precisa delimitar o que vai ser investigado. Além dessa delimitação, a gente precisa de uma linguagem rigorosa, uma linguagem específica, para conseguir que outros cientistas entendam o que está sendo feito, por exemplo. Além dessa linguagem rigorosa, a gente tem os métodos e técnicas também específicos para investigar aquele elemento. Não é o método ou a técnica que eu mais gosto, não. Eu tenho uma pergunta que seria ligada a esse meu objeto específico de investigação, né? Uma pergunta, um problema de pesquisa, e eu preciso, a partir de determinadas técnicas, responder esse problema de pesquisa. Então, eu posso, por exemplo, na psicologia, utilizar métodos quantitativos, utilizar métodos qualitativos, a depender do meu problema de pesquisa. Além disso, eu preciso de uma série de conhecimentos que já existam na área. Então, eu preciso entender que elementos são esses. O que é que já se sabe sobre o elemento que eu quero investigar? O que é que ainda precisa ser conhecido sobre ele? Será que a técnica que eu quero investigar, que eu quero adotar para entender melhor esse fenômeno, né, esse objeto, ela é a melhor técnica? Então, o que é que a área já produziu sobre isso? E eu também vou produzir conhecimento. E por último, mas não menos importante, a noção de quê? De objetividade. A ciência, como se entende, né, pelo menos a ciência cartesiana, é a noção de objetividade. Eu tenho que ser minimamente objetivo nesse processo, para me fazer entender e para que isso funcione especificamente. Então, dando um exemplo, eu crio uma hipótese, uma teoria específica sobre algum elemento.
Eu vou coletar dados para testar essa minha hipótese. Depois desses dados coletados, eu vou tratar esses dados, submetê-los a determinadas técnicas de investigação. Para quê? Para testar a minha hipótese. E a partir desse teste de hipóteses, eu vou confirmar, corroborar ou não essa hipótese que eu criei. Se isso foi confirmado, se isso foi corroborado, eu posso testar em outros ambientes, eu posso testar em outros contextos, em outras pessoas, por exemplo, a gente está falando da ciência psicológica, eu posso testar em outras pessoas para ver se isso se sustenta. Essa é a noção da ciência. A ciência, ela se reconstrói. É uma construção e desconstrução e reconstrução a todo momento. Então, o conhecimento científico, ele é mutável, justamente porque ele se submete a esses processos como testes de hipóteses. O senso comum ele é feito do conhecimento e da sabedoria popular. Não significa que vai funcionar ou não. Pode ser que funcione, mas não há comprovação de sua eficácia. Há uma crença na sua eficácia. O senso comum ele ajuda a gente na sobrevivência, mas ele também pode dificultar essa sobrevivência, principalmente se o conhecimento que for passado não for um conhecimento efetivo, digamos assim. Então, ele pode perpetuar crenças menos verdadeiras ou até mesmo crenças preconceituosas. Pensa o seguinte, quando você tem uma queimadura, o que é do senso comum muitas vezes é coloca manteiga nessa queimadura, ou coloca pó de café nessa queimadura, pasta de dente. A gente tem uma série de possibilidades que o senso comum coloca. Isso tudo possivelmente vai piorar a sua queimadura. A ciência indica água corrente e não todos esses processos que podem fazer o quê? Podem piorar a sua situação. Então a gente precisa entender que a ciência, ela utiliza noções muitas vezes do senso comum para testar hipóteses, para ver se isso funciona ou não funciona. Vou dar um exemplo aqui mais claro para a gente entender. Possivelmente você já ouviu aquele ditado que os opostos se atraem. Ai, meu Deus. Enquanto o senso comum, o ditado, diz que os opostos se atraem, quando a gente pensa na ciência, a gente identifica, a partir de estudos empíricos, que a tendência é que a gente se atraia por pessoas mais semelhantes, ou seja, pessoas que tenham personalidades parecidas com as nossas, que tenham atitudes parecidas com as nossas. Atitudes não são comportamentos, a gente vai ver isso mais pra frente, Atitudes são avaliações internas. A forma que você enxerga o mundo, por exemplo, tem a ver com a sua atitude, Se você gosta ou não gosta, se você quer ou não quer aquilo. E também tem a ver, quanto mais semelhantes forem os nossos valores, maior é essa atração. Pensa nos seus amigos. Podem ter determinados elementos dissonantes, diferentes de você, mas possivelmente muita coisa parecida. E essas coisas que são parecidas, elas são muito importantes para você e para o seu amigo ou sua amiga. Por isso também que vocês estão mais próximos. Então a gente precisa entender que muitas vezes essas noções do senso comum são investigadas pela ciência, em algumas vezes são confirmadas, e em outras vezes não são confirmadas. Depois que você entendeu o que é a psicologia, chega a hora da gente entender o que não é a psicologia. Muitas áreas do conhecimento são erradamente confundidas com a psicologia. Você consegue pensar em alguma? Possivelmente você já foi numa livraria e identificou alguma seção com o nome psicologia, Muitas vezes a gente vai lá e observa direitinho cada um dos livros que estão na seção de psicologia e muitos, pasmem, não são de psicologia. Como assim? Tem muito livro de autoajuda na seção de psicologia. Os livros de autoajuda, muitas vezes, eles deturpam o conhecimento da psicologia e podem se tornar nocivos. Qualquer pessoa pode escrever um livro de autoajuda sem ter nenhum conhecimento. Quando a gente tem um livro, quando a gente escreve um livro de autoajuda, muitas vezes é uma simplificação dos processos, uma culpabilização do sujeito. Dizer, você não consegue porque você não quer. Vai lá, tenta, só depende de você. Quando muitas vezes não depende só de você. Quando a gente fala em processos depressivos, um livro de autoajuda pode ter um impacto terrível nessas pessoas, o culpabilizar esse sujeito. Depressão é também entendido como um desequilíbrio químico, muitas vezes causado pelo ambiente também. Então a gente precisa entender melhor esses processos. E a psicologia, junto com outras ciências, investiga isso. Mas a autoajuda, ela não é ciência. Muitas vezes cria uma dependência emocional nos leitores e só enriquece quem constrói, quem escreve esses livros e as editoras que os vendem. Então, se você está lendo ou for ler um livro de autoajuda, leia com uma visão crítica, não acreditando piamente em tudo aquilo que você lê. Na verdade, isso vale para a vida, não só para os livros de autoajuda,
Um outro processo muito confundido com a psicologia é o coaching. O que é que a gente fala do coaching? O coaching, ele é um processo que tem sim o seu valor, dependendo de onde ele está sendo aplicado. O coaching, ele possui boas ferramentas, mas que são utilizáveis em situações pontuais. A gente não pode aplicar o coaching em processos como depressão, por exemplo, né? Já que eu estava falando de depressão. Não, a gente vai causar novamente impactos terríveis. A questão principal, né, uma das críticas principais ao coaching é que ele simplifica demasiadamente, né, simplifica muito o comportamento humano. São soluções simples, fáceis, rápidas, para proporcionar essa velocidade que muitas vezes se pede. Mas você pode estar maquiando determinados problemas, né? Você pode estar muitas vezes mexendo apenas no sintoma, mas o que é que está causando isso? Então, novamente, o coach, ele é importante, ele traz ferramentas importantes para aspectos pontuais. Né, mas para uma série de possibilidades de processos, ele não funciona. E a questão é, os profissionais estão se dando conta disso? E por último, né, desses exemplos que eu trago aqui para vocês do que não é a psicologia, é a noção de astrologia. A astrologia, ela se mistura meio que entre o misticismo e a religião, transitando entre esses dois pontos. Muita gente utiliza equivocadamente, erradamente, por exemplo, em processos seletivos, signos. Como assim? Você possivelmente já escutou alguém falar, olha, não vou contratar um geminiano, não vou contratar um ariano, não vou contratar um sagitariano para trabalhar comigo. Sim, gente, isso existe. Ai, meu Deus. Não deveria. Isso é extremamente antiético. Você não tem comprovação científica disso. A relação desses elementos com a psicologia, além de trabalhar com o comportamento humano, é que eles podem ser investigados pela psicologia. A psicologia estuda esse fenômeno de autoajuda e os impactos positivos e ou negativos. A psicologia também estuda o coaching, o processo de coaching. Existe o coaching psychology, que é o coaching aplicado à psicologia. A psicologia também pode estudar a astrologia, o misticismo, a religião. Não significa que é a mesma coisa. Esses elementos são possíveis objetos específicos de investigação da psicologia. Além disso, a gente precisa entender também qual que é o objetivo da psicologia. A gente já entendeu o que é psicologia, né, o que faz parte dela, o que não é psicologia, mas qual que é o objetivo dela? Por que a gente estuda isso tudo? Quando a gente fala de objetivo da psicologia, né, objetivos da psicologia, eu gosto muito de um ponto que foi apresentado pelo Feldman lá em 2015, em que ele traz o seguinte: o objetivo da psicologia é descrever, prever e explicar o comportamento humano e os processos mentais. Então, a ideia é que a gente vai estudar para melhor entender e conseguir explicar e prever não como uma bola de cristal, mas prever de identificar indícios, tendências. Então, há uma tendência, não é um determinismo, mas identificar que há uma possibilidade de um maior tipo de resposta a partir de tal estímulo, ou tais estímulos, digamos assim. E para que eu vou usar isso tudo? Eu vou usar esse conhecimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e o mundo em que elas vivem. Muito bonito, né? E essa é a ideia, que a gente utilize esse conhecimento da psicologia a favor do ser humano e pela melhoria do ambiente em que ele vive, seja pelo empoderamento desse ser humano, seja pela melhoria ambiental. A gente vai ver que existem diferentes psicologias, inclusive é o título do livro, né, da Ana Bock e dos colaboradores lá de 2018, um livro que tem bastante tradição aqui no Brasil, para dizer que a gente não tem uma psicologia, a gente tem várias psicologias. Até o momento a gente viu a psicologia como ciência, ou seja, a gente viu a psicologia enquanto esse conjunto de conhecimentos testados a partir do método científico que podem ser utilizados para melhorar a vida das pessoas e o ambiente em que elas vivem, certo? E para a gente melhorar a vida das pessoas e o ambiente em que elas vivem, a gente tem a psicologia como profissão. Então, a psicologia ela pode ser entendida tanto como ciência quanto profissão. Como profissão, a psicologia no Brasil, ela foi regulamentada lá em 1962. É uma profissão bastante recente. A ideia é que quem é esse psicólogo? Psicólogo é uma pessoa que ela tem uma habilitação para atuar com a psicologia. E o que ela precisa para atuar como psicólogo, né, ou como psicóloga? Graduação em psicologia. Mas só a graduação em psicologia é suficiente para você se auto-intitular psicólogo? Não.
Quando você tem a graduação em psicologia, você é um graduado em psicologia. Para se intitular psicólogo no Brasil, a gente precisa estar registrado em um Conselho Regional de Psicologia. Então, para eu me dizer psicóloga, eu tenho o meu registro de psicólogo, registro no Conselho Regional de Psicologia. Então, quando a gente fala em psicologia enquanto profissão, a gente pode colocar que no Brasil, pensando em 2018, a gente tem cerca de 300 mil psicólogos que são registrados nos Conselhos Regionais de Psicologia. De lá para cá, esse número possivelmente aumentou, mas já é bastante gente atuando com psicologia. E a psicologia enquanto profissão, ela envolve a aplicação dos conhecimentos científicos, que a gente vai ver, por exemplo, alguns deles ao longo da nossa disciplina, na prática. Então, eu vou atuar em diferentes áreas, utilizando os métodos e as técnicas para ter resultados mais efetivos. E outro ponto importante, a psicologia como profissão, a gente precisa entender que se você não é graduado em psicologia e se você não tem registro no CRP e você se intitula psicólogo ou você faz uso de técnicas e de ferramentas que são de uso único e restrito do profissional da psicologia, como os testes psicológicos, que vocês já ouviram falar possivelmente, isso entra como exercício ilegal da profissão. E isso envolve, inclusive, penalidades judiciais. Então, por favor, não utilizem. Existem alguns mitos populares bastante difundidos sobre a psicologia. Por exemplo, psicólogo lê mentes, psicólogo tem uma bola de cristal, psicólogo adivinha muita coisa. Não. Psicólogo não adivinha. Quando a gente fala em prever comportamento, a gente não está falando em adivinhação, a gente não está falando em misticismo, nada disso. Quando a gente fala em prever comportamento, a gente está falando basicamente de investigar variáveis, de elementos importantes e que tendem a influenciar comportamentos, para que isso faça com que a gente mais facilmente identifique uma tendência de comportamento. Mas existe erro também nesses processos. Como tudo na vida, existe erro. Então, a psicologia, que é uma ciência tão novinha, uma ciência bebê se comparada a outras ciências, ela cada vez mais aperfeiçoa o seu conhecimento para tornar essas previsões mais assertivas. Psicólogo não lê mente. Tem muito estudante de psicologia, quando conta para alguém que faz psicologia, o pessoal fala, o que é que eu estou pensando agora? Não é assim que a psicologia funciona. Outro mito popular é que a psicologia é coisa de doido, coisa de louco. Psicologia não é coisa de louco. É importante colocar que a psicologia não estuda apenas as patologias mentais. A psicologia ela é muito mais ampla do que isso. Estudar essas noções psicopatológicas é extremamente importante e é uma das bases da psicologia, mas não é o único caminho que a gente tem na psicologia. Psicologia também não investiga apenas o sofrimento. Psicologia estuda elementos positivos. O psicólogo ele é um promotor de saúde. Você sabe o que é saúde? A OMS diz que saúde não é ausência de doença. Quando a gente fala em saúde, a gente fala de um bem-estar físico, mental e social. A gente fala de ter uma vida plena, de melhorar a nossa vida e se melhorar enquanto pessoa. Então, eu não vou procurar um psicólogo apenas quando eu estou em sofrimento. Eu posso procurar um psicólogo e devo procurar um psicólogo a qualquer momento. Isso vai melhorar a minha qualidade de vida. E a psicologia ela tem diferentes áreas de atuação. Existem diferentes tipos de psicólogo. Seja ela como ciência, seja ela como atuação. A ideia é que um psicólogo ele pode atuar em qualquer área para dar atenção aos sujeitos ou aos grupos e considerando toda a sua singularidade. Não apenas em sofrimento, mas também pensando no potencial do ser humano. Até a nossa aula síncrona. Abraços!